planejamento estratégico em saúde. Vamos começar com a frase de Peter Drucker, que ele diz assim: o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Ora, esta frase nos remete a uma questão muito importante. Planejar é prever e pré-entender o futuro. E é esse o caminho que queremos dar nessa aula. Primeiro ponto a nós abordarmos são os pilares do setor de saúde. Quando eu vou planejar um serviço de saúde, eu penso em 4 pilares. Primeiro pilar, como é que são as instalações físicas? Quando a gente fala em instalação física, isso tem uma abrangência imensa. Primeiro, ela tem que estar relacionada com a especialidade que você está planejando, com a subespecialidade e as necessidades do paciente. Se é uma instalação física com acesso ruim ou com escada, sem elevador, ela é um fator de dificuldade e de fraqueza para aquela instituição. O segundo ponto dos pilares do setor de saúde são os equipamentos. Eu possuo os equipamentos compatíveis com as especialidades que eu trabalho. Eu não posso dizer que faço ultrassonografia sem o aparelho de ultrassom. Não posso dizer que faço tomografia sem um tomógrafo e assim sucessivamente. E, logicamente, a nossa análise, para ela ser mais profunda no item equipamento, tem que ver o tempo de vida do equipamento, como também não esquecer dos períodos e o tempo de manutenção. Então, esse é o segundo ponto que nós avaliamos dentro dos pilares do setor de saúde. O terceiro é a capacidade técnica. Nós temos os médicos relacionados com as especialidades que nós nos propomos a atender. Esses médicos possuem os títulos de especialistas para facilitar os credenciamentos ou autorização dos compradores de serviço. Minha equipe de enfermagem, ela é completa, ela é compatível com as especialidades. Se o hospital tem UTI, precisa de especialistas em UTI. Então, além do médico, do enfermeiro, precisamos avaliar farmacêutico, fono e assim sucessivamente. E, finalmente, a gestão empresarial. Como é que está a sua gestão empresarial? Né? Você tem a capacidade de conhecer os seus custos, você tem condição de gerenciamento, de planejamento, de acompanhamento por as ferramentas mais modernas como o BI e tantas outras que podem nos ajudar nessa gestão. Então, são interrogações que já nos levam a avaliar um ponto primordial. Cada ponto desse é uma fortaleza ou uma fraqueza? É uma oportunidade para o mercado ou é uma ameaça em relação ao mercado? Feita essa análise, nós vamos entrar nos modelos de negócio de saúde. Nós precisamos entender, e sem nenhum preconceito do resultado econômico do negócio, quando nós investimos em algum negócio, é porque desejamos ter um resultado econômico. Então, quando nós traçamos o modelo do negócio de saúde, nós temos que pensar que nós fazemos consultas e ou atendimento online, ou temos pronto-socorros. Por quê? Porque nós queremos gerar exames, procedimentos, venda de OPME ou OPME, a depender de onde você estiver do Brasil, materiais, medicamentos e tratamentos. Então, nós fazemos aquele atendimento inicial, que nem sempre me dá o melhor resultado econômico, para gerar outros procedimentos que vão me dar o resultado econômico final. Isso vai gerar o quê? A satisfação dos clientes e o retorno dos investidores. Então, quando a gente fala em resultado,
resultado nem sempre é o resultado do dinheiro, é o resultado da satisfação do cliente, principalmente em toda a sua jornada que vamos conviver com o nosso paciente. Quando nós vamos elaborar um planejamento, é fundamental nós examinarmos esse slide como um todo. Ele nos traz um mapa do planejamento, dividido em 3 partes: ambiente, formulação e implantação. No ambiente externo, nós temos que avaliar o ambiente macro. O ambiente macro é aquele que está fora da nossa empresa e às vezes fora do estado, fora do país, em qualquer lugar do mundo, que é composto das questões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. Do outro lado, nós precisamos também avaliar no ambiente externo o setor. Como é que funciona o meu setor? Então, em primeiro lugar, avaliar 5 forças de porta. Segundo, ciclo de vida do nosso setor. E o terceiro, os fatores chaves de sucesso que fazem com que nossas organizações possam progredir e crescer. Esse é do lado da avaliação do mercado, onde avaliamos a oportunidade e a ameaça. E cada ponto desse nós temos que perguntar: isso é uma oportunidade ou uma ameaça? Do outro lado, na parte baixa do mapa, nós vamos avaliar a empresa internamente. O que é que nós vamos avaliar? O funcionamento da nossa empresa. Como é que está o funcionamento da nossa empresa? Quais são as fortalezas e fraquezas da nossa empresa a nível de pessoal, a nível de marketing, a nível de operação, a nível de tecnologia, entre outros pontos que precisam efetivamente ser avaliados. Logicamente, traçando aí também qual o negócio da empresa. Feito essa análise, nós vamos para a formulação. É a hora de formular alguns pontos. Formular missão, visão e princípios, que nós falaremos também a seguir. Definir os objetivos gerais da empresa. Objetivo geral é onde eu quero chegar, quanto eu desejo faturar, quanto eu desejo ter de resultado ou de lucro. Ou seja, objetivos são pontos mensuráveis. Crescer 20% no próximo ano, faturar 1 milhão no próximo ano e assim sucessivamente. Definido o objetivo, nós vamos traçar as nossas estratégias. Se eu quero faturar 20% a mais, eu tenho que montar uma estratégia que me leve ao aumento disso. Como é que se monta essas estratégias? Definindo o que nós vamos fazer a nível de marketing, a nível de operação, a nível de recursos humanos e a nível de investimento financeiro ou despesas financeiras. E para concluir este mapa de planejamento, nós vamos entrar na implantação, né? Que para alguns é a parte mais difícil, porque é a hora de tirar do papel e botar na prática. É na hora que precisa de lideranças que façam com que o planejamento aconteça. É a implementação real, é o cumprimento das metas, é o cumprimento dos objetivos e a maturação e o desenvolvimento das estratégias, levando ao aprendizado. Como falamos já anteriormente, reforçando qual o objetivo comum de qualquer organização. Pode ser ela com iniciativa privada, pública ou filantrópica, o objetivo de qualquer empresa é resultado. Tá? Mesmo uma filantrópica, ela precisa ter o resultado para ela reinvestir no próprio negócio e atender mais pessoas e assim sucessivamente. Existem alguns pontos comuns em toda estratégia de sucesso. Tá?
Nós aí também temos uma relação de estratégias para um bom resultado de sucesso. Primeiro, é conhecimento do ambiente. Quando você não conhece o ambiente que você trabalha, ou seja, aquela análise que nós falávamos anteriormente, de entender o mercado, é isso. Quantas pessoas têm plano de saúde em sua região? Qual o poder aquisitivo das pessoas? Qual o tipo de pagamento que você vai permitir? Vai permitir cartão de crédito? Vai permitir parcelamento? Ou só vai permitir em dinheiro? Então eu preciso conhecer o meu cliente, o meu mercado e o meu fornecedor. Então, esse é um ponto para que uma estratégia tenha sucesso fundamental. Conhecer o ambiente. Por isso que às vezes tem que pesquisar, estudar e assim sucessivamente. Segundo ponto, conhecer a si mesmo. Não adianta você identificar uma falha sua ou uma fraqueza sua, uma fraqueza na sua empresa e deixar para lá. Ah, não, depois eu resolvo. Tem que atacar aquela fraqueza, porque uma fraqueza pode levar a uma insatisfação do cliente e pode deixar que outros clientes nos procurem. Outro ponto importante é trabalharmos sempre com criatividade. É fundamental ter criatividade. Todo dia buscar uma novidade, um ponto novo e ter sempre um elemento surpresa. O cliente gosta de ser surpreendido positivamente. Quando nós temos um elemento surpresa, um atendimento melhor, um cheirinho peculiar, um ambiente agradável, sempre levando surpresas, o atendimento no horário correto, que é uma luta que nós temos a cada dia. O quarto ponto é persistência. Ora, quem quer alcançar um objetivo e não tiver persistência, não vai conseguir. Porque mesmo quando é feito um bom planejamento, vão existir pedras no caminho, né? Eu digo que a gente planeja velejar esperando um vento norte. Depois o vento vira sul e eu tenho que me adaptar a esse novo vento e continuar minha navegação. Alinhamento de esforços. Outro ponto fundamental de uma estratégia de sucesso. Ora, se todas as pessoas da organização não tiverem alinhados no caminho de um objetivo comum, essa empresa terá dificuldades de alcançar o que foi planejado em seu objetivo. É aquela história de cada um puxando a corda para um lado. Ou seja, se todos puxarem na mesma direção ou caminharem na mesma direção, tudo isso será facilitado e diminuirá as pedras do caminho. O outro ponto importante é trabalharmos a motivação das pessoas. Pessoas desmotivadas não levam a empresa para um lugar importante na organização. Outro ponto que a gente destaca é a aprendizagem e a confiança. Errar é humano, mas persistir nesse erro é uma tolice. Então nós temos que aprender com os erros, mas acima de tudo identificar e aprender antes inclusive de errar. Porque o ideal não é esperar errar para aprender, é nos anteciparmos nesse aprendizado, estudando e aprendendo sempre antes. E logicamente com uma grande dose de confiança. Porque quando você tem confiança, você tem pensamento positivo e consequentemente o resultado virá. E finalmente, lideranças, né? E às vezes não é a liderança só de um, e a liderança cada vez maior e mais importante é o que eu costumo dizer em nossos grupos de trabalho. A liderança melhor é a liderança pelo conhecimento e pelo exemplo. Não adianta
você chegar, tentar motivar seu grupo sem conhecer os processos e o serviço. E, acima de tudo, sem dar o bom exemplo. Não adianta você dizer, faça isso e não dar o bom exemplo. Como diz um amigo meu, a palavra move e o exemplo arrasta. Quando nós trabalhamos, e aí tem um gráfico cebola, nós temos que entender a empresa assim. Na parte externa dessa cebola está o ambiente geral, né? As questões econômicas, sociais, tecnológicas e políticas. No ambiente operacional, aí estão os fatores chaves de sucesso, estão o ciclo de vida da empresa, está as fortalezas e fraquezas que essa empresa tem. E, logicamente, nós temos que imaginar nessa parte interna a empresa. E, logicamente, passando antes pelo ambiente externo, pelo ambiente setorial, que vai nos definir a situação de mercado, e internamente analisando o ambiente interno de toda a organização, a nível financeiro, a nível de marketing, a nível de faturamento e assim sucessivamente. E aqui nós temos os níveis de decisão. Eu costumo comparar os níveis de decisões com um time de futebol. Time de futebol. Quem cuida da parte estratégica é o diretor do clube, diretor do time. Ele vai ter pontos lá da estratégia que nem todo mundo precisa saber, porque alguns pontos são estratégicos e mais ainda são de confidencialidade, né? Ele quer contratar um jogador novo ou acertar com um novo parceiro, enquanto isso não está acordado, ele precisa manter um segredo empresarial até o momento da concretização daquele negócio. Lá no ambiente tático está o técnico do time. O tático, ele vai definir se o time vai defender mais ou atacar mais, se vai atacar mais pela direita ou pela esquerda. Mas para que esse operacional funcione, aqueles jogadores precisam entender a tática do técnico, tá? Na empresa é a mesma coisa. Se o seu colaborador, que está lá na linha de frente, não entender e não compreender qual é o objetivo da empresa, qual é o modo que ela vai operar, como é que funciona o sistema, como é que funciona o atendimento, quantos pacientes ele pode atender por dia, quantos são por minuto, e assim sucessivamente, ele jamais vai ter um bom desempenho operacional se ele não conhece as regras táticas para ele executar e chegar a uma excelência no desempenho operacional. Então, feitas essas análises do ambiente interno e do ambiente externo, nós vamos ter ali uma conjugação entre oportunidades e ameaças do mercado e fortalezas e fraquezas no ambiente interno a nível de organização. E o equilíbrio disso é que vai dizer qual a minha estratégia boa para eu aplicar naquela empresa. Como nós já falamos, no ambiente externo se analisa questões políticas, questões econômicas, sociais e tecnológicas. Após a análise do ambiente macro, nós vamos avaliar o ambiente setorial. E uma das ferramentas que nós aconselhamos para auxiliar na análise do ambiente setorial é o modelo de Porter, um dos maiores pensadores de estratégia do mundo. Quais são os pontos que Porter recomenda que seja analisado? Primeiro,
como é a ameaça de entrada de concorrente no setor. É alta ou baixa? Se for baixa, claro que é melhor, porque teremos menor concorrência. O segundo ponto a ser avaliado é como é a rivalidade entre as empresas do seu setor, né? Porque cada vez que a rivalidade é alta, a tendência é que tenha queima de preço e esse preço diminua proporcionalmente. O terceiro ponto a ser analisado no modelo Porta é o poder de barganha dos fornecedores. No seu setor existe opções de fornecimento de mão de obra, de médicos, de fornecedores de equipamento, de material em abundância. O poder deles é alto ou é baixo? O quarto ponto é o poder de barganha dos compradores. Quem são os compradores hoje na área de saúde? São os convênios, o SUS e o particular e o particuloide. Ora, se você tiver um bom relacionamento com esses convênios, um bom relacionamento com o SUS e ter uma boa política de preço para atrair particulares e particuloides, você tem uma oportunidade de mercado. Caso contrário, é uma ameaça e normalmente os planos de saúde hoje são, em muitos casos, ameaças porque a oferta de plano tem crescido muito pouco. E o último ponto é a ameaça de produtos substitutos. Existe algum produto substituto para a sua área? Essa é a análise que tem que ser feita. Continuando nas análises, eu gosto de falar de ciclo de vida do setor, né? Eu faço assim algumas interrogações, como está ali na tela. Você investiria em BIP? Claro que não. BIP está ultrapassado há mais de 20 anos. Investiria em disquete? Uma fábrica de disquete? Investiria em máquina de escrever? Em CD? Então, a gente cita esses 4 exemplos para você ter ideia do que é que a gente chama de ciclo de vida de um setor. O setor, ele começa na introdução, ele entra numa área de crescimento, chega na maturidade, depois entra no declínio. O ideal é a gente investir, nós investirmos num setor que está em crescimento de prioridade ou introdução, que o investimento é maior, na maturidade a depender do ciclo da curva, se é no início da maturidade ou no fim da maturidade, porque a próxima tendência é aquele setor entrar em declínio. Então, essa é uma análise também setorial de vital importância para a montagem de suas estratégias. Fatores-chave de sucesso / competência. Quais são os fatores-chave do setor? Eu deixei ali uma relação imensa de itens que podem ser avaliados como fatores-chave do seu setor. O acolhimento, o atendimento, baixo custo. Ou seja, se o setor tem aquele fator como diferencial e você tem aquela competência, você está com a faca e o queijo na mão. Então vem, capital, confiabilidade. Na área de saúde, esses 2 itens, confiabilidade e credibilidade, são de vital importância. Para vender mais, você tem condições de pagamento, depende de conhecimento teórico e prático, sua capacidade instalada é um fator-chave, divulgação, escala, estrutura física, especialização, equipamentos diferenciados, entre outros itens que compõem fatores-chave de sucesso / competência. Ou seja, é fundamental que eu tenha algum fator-chave. Eu digo que no mínimo eu tenho que ter 4, 5 fatores-chave de sucesso para que meu negócio tenha resultado. Dentro de cada vez mais tendências tecnológicas na gestão de saúde, nós também estimulamos vocês a observarem alguns pontos
referentes à tecnologia na gestão de saúde, que são eles: automação. Você já tem um caminho da automação a nível técnico, a nível administrativo, já usa robótica, por exemplo, para confirmar consulta, confirmar atendimento, está de olho em inteligência artificial, está pensando em hospital digital, tem algoritmo para buscar e agilizar processo, trabalha com prontuário único, tem um BI que facilite a tomar decisão, está antenado cada vez mais para trabalhar com modelos híbridos de atendimento. O que é o modelo híbrido? Uma parte ser feita presencial e outra à distância. Tem trabalhado com nuvem, trabalha com painel de dados, né? Os famosos dashboard, que vão nos ajudar com gestão à vista, entre outros. Está pensando em aprendizado das máquinas. Então, são tendências tecnológicas que são indispensáveis na gestão de saúde. Se você está envolvido nisso, é uma oportunidade de crescimento na sua estratégia. Se não está, tem que correr urgente para acompanhar. Ora, esse foi a nível externo. Agora vamos pensar na avaliação a nível interno. Esse quadro, ele também nos mostra um retrato interessante. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los, nunca será suficiente. Customizar e otimizar recursos internos é um do grande papel que nós temos que identificar durante o planejamento para melhorar e diminuir custos. O que é que nós devemos avaliar no ambiente interno? Como é minha política de marketing e endomarketing? Como são meus recursos humanos? Eles são treinados? Eles estão capacitados? Colaborador sem treinamento, sem motivação, é prejuízo. As operações, os processos estão funcionando? A saúde financeira da empresa tem ajudado? Equipe assistencial está funcionando? E finalmente, os equipamentos que nós já tínhamos falado lá no próprio início da nossa apresentação. Então, feita a análise das oportunidades e ameaças versus fortaleza e fraqueza, nós temos que planejar, desenvolver, controlar e criar ações corretivas ou criar novos desafios. Esse é o velho e querido PDCA, que, como a gente diz, o PDCA sempre tem que estar rodando. Eu planejo, implanto, controlo, acompanho e crio ações corretivas, ou quando eu alcancei o objetivo, eu crio um novo desafio. Essa é a roda que nunca pode parar na empresa. Eu alcancei a meta em 2023, em 2024 vou ter que traçar um novo desafio de crescimento e desenvolvimento para a organização. E caminhando já para o final, tem aqui uma das nossas frases que a gente gosta muito, cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. Nós não podemos ser afoitos demais e arriscar demais. Mas aqueles que não têm sonhos e que não colocam esses sonhos em prática, ele jamais será um visionário, jamais será um empreendedor. Tá? Então, vamos chegar aqui na missão. Várias empresas já têm sua missão traçada. Quando essa missão já está traçada, nós vamos avaliar se ela está ainda dentro do contexto. Tanto faz ela a missão, a visão e os seus valores. Então, a pergunta básica para se traçar uma missão é: para que existe a organização? Na hora que nós identificamos para que existe essa organização, nós temos a missão traçada. Né? Hoje é muito defendido missões menores, mais curtas e que tenha um fundamento muito legal. Que pessoas são beneficiadas pela sua existência? Essa é uma segunda pergunta que pode nos ajudar
na elaboração da nossa missão. O outro ponto é definir a visão. A visão, eu gosto de perguntar sempre, qual minha visão para daqui a 5 anos, qual minha visão para daqui a 10 anos, porque quando a gente não tem uma visão de médio e longo prazo, nós logicamente vamos estar perdidos. E a pergunta básica para se traçar uma missão é: onde a empresa quer chegar? Quando nós definimos onde queremos chegar, o restante é traçar os caminhos para chegar lá. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Essa é uma frase de Walt Disney que nos inspira muito. Nós temos que pensar diferente dos outros, né? Por quê? Porque se eu pensar na mesma caixinha que todo mundo pensa, ou pensar para o novo planejamento, o mesmo que eu pensei para o velho planejamento, o máximo que eu vou alcançar é o resultado do ano anterior. Por isso que nós sempre temos que estar buscando um ponto além daquele que nós alcançamos nesse ano, buscarmos para o ano seguinte. E para buscar, trabalhar e acompanhar esses objetivos, nós usamos uma metodologia chamada OKR, tá? Que ela é a composição da definição de objetivos e resultados chaves que vão nos levar ao objetivo. Exemplo, meu objetivo é aumentar o faturamento em 20%. Para alcançar esse aumento do objetivo em 20%, quais são os resultados que eu preciso alcançar? Exemplo, precisa aumentar convênio 22%, precisa aumentar particular 18%, preciso criar um novo plano para aumentar 4%, e assim sucessivamente. E o somatório desses resultados chaves vai nos levar ao objetivo maior e o objetivo final. Eu costumo dizer que objetivo e resultados chaves, ele nos leva a superpoderes. Primeiro, na hora que eu tenho um objetivo definido e resultados chaves definidos, eu vou ter foco e compromisso. Segundo, alinhamento. Alinhamento é as pessoas pensarem na mesma caixa, no mesmo caminho, e ter conexão entre os diversos setores da empresa. Acompanhamento da responsabilidade. Quem é o responsável por quê e cobrar. E esse é o papel do líder. É definir responsabilidades, definir responsáveis e buscar e acompanhar no dia a dia aquilo. Claro que muitas vezes vão dizer que nós só estamos sendo chatos, exigentes, mas na hora que se traça um objetivo, tem que se lutar para alcançar ele. E esforço pelo surpreendente. Surpreender é sempre o melhor, né? Eu preciso estar sempre surpreendendo. Ora, se eu tracei um objetivo e no meio do caminho surgiu uma nova oportunidade, eu tenho que aumentar o meu objetivo e não ficar feliz apenas com aquilo que eu tracei inicialmente. Por isso que um planejamento não é um papel parado em uma gaveta. O planejamento está vivo. Durante o ano podem surgir oportunidades ou ameaças. E essas ameaças têm que ser combatidas e as oportunidades aproveitadas, porque ninguém sabe se no próximo ano aquela oportunidade ainda estará disponível. Tá? E para finalizar, o que faz um planejamento, um objetivo ser alcançado é atitude, modo de pensar, né? Eu amo esse quadro, né? Eu costumo brincar que a gente ensina as pessoas com esse quadro. Quando eu olho o quadrante de baixo, o que é que a maioria das pessoas procuram? Culpados, explicações, justificativas e razões para queixas. Mas na verdade,
o que resolve tudo, o que nos leva para os resultados é fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Quando alguém me chega com um problema que eu chamo de desafio, eu pergunto qual é a solução, qual é o resultado ou quais são os resultados que nós devemos ir buscar. Então, quando nós vivemos na busca permanente de soluções e resultados, nós acabamos descobrindo que achar culpado não serve para nada, que explicação é perda de tempo, que justificativa também não resolve nada e que queixa não leva a lugar nenhum. Então, para terminar, nós temos aqui uma das frases que a gente gosta muito. Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se melhor adapta às mudanças. Você vê, essa frase é de um cara que já tem 200 anos que ele existiu, que é Darwin. Tá? Então, essa é a busca permanente pela adaptação às mudanças. E nos tempos atuais, quem não se adapta à mudança está fora do mercado. E, para finalizar, então, estão os nossos dados, nossos contatos, sempre procurando Muricy Consultoria para acompanhar, seguir e nos procurar através do nosso site. Obrigado e acompanhem todos os nossos próximos processos de planejamento estratégico.